começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja o resumo das notícias de hoje. Em favor da transparência, parlamentares querem que a OAB acompanhe o trabalho da CPMI sobre o caso Carlinhos Cachoeira. A Ordem dos Advogados do Brasil tem que estar junto, ao lado, acompanhando, fiscalizando. Em favor da moralidade, conselheiros federais decidem ajuizar ação contra a abertura de vagas na Assembleia Legislativa do Paraná. É um passo significativo que será dado pela Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de acabar com a farra dos cargos comissionados que tanto desnatura a burocracia estatal profissionalizada. Em favor da qualidade, selo OAB recomenda é entregue às instituições que tiveram curso de direito aprovado pela Ordem. De que adiantará aumentar a estatística nacional da população com formação superior se não tivermos nos cursos sério compromisso com a qualificação para poder bem atender às altas responsabilidades e solucionar os problemas que o processo de desenvolvimento apresenta? O presidente nacional da OAB destaca a importância do direito constitucional para a sociedade. E ainda, direito comercial é tema de seminário realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. Entidades representantes da sociedade civil organizada e parlamentares estiveram reunidos na sede do Conselho Federal da OAB em Brasília para discutir a formação de um comitê de acompanhamento dos trabalhos de apuração das denúncias que envolvem políticos e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O Congresso Nacional criou uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar as relações do empresário de jogos de azar com parlamentares e agentes públicos e privados. Quando o assunto é combate à corrupção, a Ordem dos Advogados do Brasil dá total apoio. Em uma reunião entre o presidente nacional da OAB, com representantes de movimentos de combate à corrupção, e os senadores Pedro Simon, Pedro Taques e Randolph Rodrigues, eles se propuseram a fiscalizar e cobrar resultados das comissões parlamentares de inquérito, especialmente a nova CPMI, que irá investigar as relações de membros do Congresso Nacional com o empresário Carlos Cachoeira. Nós viemos aqui na Ordem, junto ao presidente, pedir a ele que a Ordem dos Advogados, a Associação Brasileira de Imprensa, a CNBB, o Movimento de Combate à Corrupção, faça desta CPI um instrumento de transformação. Que estas instituições que são sérias possam fazer o controle social da CPI, possam participar fiscalizando e acompanhando os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Sem entidades sérias como a Ordem dos Advogados, a ABI, a CNBB, o Movimento de Combate à Corrupção, nós não vamos fazer com a CPI, ela pode chegar a bom termo, mas com estas instituições eu tenho certeza que será em melhor tamanho. Para que esta fiscalização se efetive, será encaminhado ao Congresso ofício, solicitando que seja formalizado um comitê de acompanhamento dos trabalhos da CPMI, integrado por representantes da sociedade civil organizada. A ideia aqui é caminharmos juntos com a OAB, com a CNBB e com a ABI. Essas entidades, onde estiveram juntas, o Brasil mudou. O Brasil precisa de mudança. Eu tenho esperança nos resultados dessa CPMI. Ao contrário do que dizem no Congresso, essa CPMI não pode ser tutelada pelo princípio da proporcionalidade da maioria. Ela tem que ser tutelada pelo princípio da verdade. Para isso acontecer, essas três instituições, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, tem que estar junto, ao lado, acompanhando, fiscalizando. Essa CPMI que está sendo realizada envolvendo as denúncias em relação ao empresário Carlos Cachoeira e outras empresas de construção, grandes empresas de construção aqui no Brasil, e mais servidores públicos, parlamentares, governadores, etc., ela precisa ter uma efetividade em suas decisões. Não se pode mais continuar a tolerar. É uma situação em que a CPI discute, debate e aquilo fica só no jogo, na cena política. É necessário que se tenha consequências. E isso passa pela CPI concluir
a respeito da culpabilidade, do envolvimento de cada qual desses atores e, a partir daí, encaminhar para o Ministério Público, para o Judiciário, a fim de que sejam tomadas providências. Não se pode mais continuar a esperar resultados e eles nunca virem. A sociedade já não mais tolera só esse debate, essa situação de brigar com o outro internamente do ponto de vista político e não se ter consequências. A CPI é um instrumento importante, é democrático e o Legislativo precisa exercer o seu papel. Para combater a corrupção, foi realizada a 3ª marcha na Esplanada dos Ministérios, contra o fim do voto secreto parlamentar, ficha limpa para todos, julgamento do mensalão, Saúde 10 pela moralização da saúde pública e a moralização do governo do Distrito Federal. Rodrigo Montezuma, representante do Movimento Brasil contra a Corrupção, deixou claro o resultado que a sociedade espera. Esperamos a probidade dos homens públicos, no qual nós depositamos a confiança do nosso voto. Esse é o papel deles. E hoje, realmente, a classe política está totalmente desacreditada no país em função de todos esses escândalos de corrupção. E para acabar com a farra de cargos comissionados no estado do Paraná, os conselheiros federais da OAB decidiram ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O objetivo é questionar uma lei paranaense que permitiu a abertura de mais de 1.700 cargos comissionados na Assembleia Legislativa daquele estado. O relator conselheiro Wellington Teixeira entendeu que a criação de novos cargos comissionados configura abuso dos deputados e acentua a desproporção entre funcionários indicados pelos parlamentares e aqueles aprovados em concurso público. Trata-se de questão atinente à competência irreprovável da douta Comissão de Estudos Constitucionais deste Conselho Federal, que bem analisou e manifestou positivamente no sentido de ser devido ao ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei 16.320/2010 do Estado do Paraná, tendo em vista que a. burla as regras trazidas pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição da República, transmudando-a em exceção. B. Caracteriza abuso do poder legislativo paranaense, na medida em que, além de criar número excessivo de cargos e funções de confiança, em patente desproporcionalidade ao número de cargos de provimento por concurso público, tornando possível o exercício de atividades técnicas de assessoria legislativa mediante simples nomeação. C. Não prevê atribuição específica ou quadro descritivo das funções a serem desempenhadas pelos cargos comissionados instituídos. A abertura de mais 1.704 cargos na Assembleia Legislativa do Paraná foi autorizada por uma lei de 2010, medida duramente criticada pela bancada do Estado no Conselho Federal. Nós sabemos que a origem desses cargos em comissão está, sem dúvida nenhuma, num tipo de apadrinhamento político, absolutamente incompatível com a dignidade da função pública e a responsabilidade que deve ter o Estado perante os seus concidadãos. A criação indiscriminada de cargos em comissão, ela gera um batalhão de servidores que nada sabem sobre a função pública, sobre o serviço público. Quando começam a aprender alguma coisa, termina o mandato, são substituídos por uma nova legião de neófitos que, quando começam a aprender, são substituídos. E nós, cidadãos, contribuintes, pessoas do povo, somos obrigados a conviver com esse espetáculo dantesco da mediocridade, da falta de competência. Conselheiros de outros estados também condenaram o aumento do número de vagas e pediram que o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal seja estendido a todas as câmaras estaduais. Hoje o Supremo Tribunal Federal tem já decisões, se não me engano, que dizia respeito à Câmara Municipal de Londrina, num caso exatamente igual, criação de cargos em comissão em número excedente aos efetivos naquela casa legislativa. E gostaria de pedir, se possível, que o voto com relação a essa matéria específica seja estendido aos estados com situação semelhante, especificamente no caso de Pernambuco, onde a Assembleia Legislativa do Estado tem cerca de, em números não precisos, mas tem cerca de 2.000 cargos em comissão, enquanto você tem um número de efetivos que não chega a 200. Eu acho absolutamente relevante para que essa proporção seja mínima dos cargos não efetivos com os cargos efetivos,
é o fato de que, se essa proporção for grande, vão abrir as portas para a criação de mais cargos ainda no Executivo Federal, por exemplo, né? Então, acho que essa questão nós temos que atentar para exigir um limite máximo nisso. Sugerisse um percentual pequeno, 10%. O Supremo que diga que é 20% ou que é 25%, enfim. Mas eu acho que a ordem pode ter uma posição do Conselho no sentido de que ela considera que é razoável 10%. Segundo, Vossa Excelência colocou com pertinência que as questões estaduais vai depender do trabalho das seccionais. Eu gostaria de sugerir que no voto fosse incorporada uma orientação para as seccionais que fizessem o trabalho de levantamento, evidentemente dentro da sua autonomia, enfim, é mais apenas uma orientação do Conselho. No fim, ficou definido que, além da ação contra a lei paranaense, a OAB vai pedir a ilegalidade de toda a norma estadual que trate do mesmo assunto. A matéria segue ainda para a Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho. Se a Constituição Federal estabelece o princípio do concurso público, isso impede que a administração no nível federal, estadual ou municipal contratem majoritariamente servidores não concursados. E um percentual razoável, eventualmente, pode ser extraído diretamente da Constituição. Para o presidente da OAB, a iniciativa pode significar o fim da farra dos cargos comissionados no país. Essa decisão, me parece que não há divergência em relação a ela é um passo significativo que será dado pela Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de acabar com a farra dos cargos comissionados que tanto desnatura a burocracia estatal profissionalizada. Hoje o Conselho Federal, ao decidir dessa forma, presta um relevante serviço à sociedade brasileira, à administração pública em nosso país, trabalhando no sentido de que haja cada vez mais a profissionalização da gestão através de uma burocracia estatal que seja selecionada pela via democrática do concurso público. E você vê a seguir, selo OAB Recomenda é entregue às instituições que tiveram curso de direito aprovado pela Ordem dos Advogados do Brasil. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. A Ordem dos Advogados do Brasil leva a sério o desafio de zelar pela qualidade do ensino jurídico brasileiro. Por isso, o selo OAB Recomenda é conferido aos cursos de direito avaliados pela entidade como os de melhor qualidade do país. Na quarta edição do certificado, apenas 89 cursos, de um universo de mais de 1.200, receberam o selo. A entrega foi feita aos reitores e representantes das instituições contempladas em solenidade realizada no plenário da OAB Nacional. A cerimônia lotou o plenário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Professores e diretores dos cursos premiados estiveram em Brasília e receberam das mãos do presidente da casa o selo OAB Recomenda. Antes, porém, o FIR Cavalcante explicou o real objetivo da premiação. O nosso objetivo, ao tentar avaliar ou contribuir com o ensino jurídico, é só um: cooperar para melhorar a qualidade do ensino jurídico em nosso país. Muitas vezes, a ordem é incompreendida com ações visionárias como essa. Mas, pelo histórico feito pelo professor Zé Geraldo, nós podemos resgatar que, se estamos aqui hoje a conferir este selo de qualidade dentro do projeto OAB Recomenda, é porque a ordem sempre esteve à frente do seu tempo. Aquilo que Faoro dizia, a advocacia sempre esteve na luta de frente, no embate, criando situações que efetivamente vieram a mudar paradigmas, vieram a mudar culturas em nosso país. E esse é o ensino que todos queremos. Um ensino que forme e que informe. Em seguida, o FIR Cavalcante apresentou números que, segundo ele, justificam a concessão do selo de qualidade. O levantamento revela que, enquanto a China
tem 987 cursos jurídicos para uma população em torno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O Brasil, com 195 milhões de habitantes, já alcançou a marca de 1.210 cursos de direito. Só o estado de São Paulo tem 253, enquanto nos Estados Unidos o número de faculdades de direito é de 201. A quantidade de alunos matriculados em cursos de direito no Brasil corresponde a 10,9% do total de estudantes de todo o ensino superior do país. São mais de 87 mil profissionais do direito formados por ano, o que significa mais de 200 por dia. São números que efetivamente impressionam. Houve, durante algum tempo, e a história demonstra isso, um crescimento desenfreado de cursos de direito em nosso país. Talvez fosse necessário, não sei se nessa proporção. Entretanto, esta é a realidade com a qual temos que conviver. Hoje somos cerca de 695 mil alunos matriculados do 1º ao 5º ano em todas as faculdades de direito do Brasil. Representamos cerca de 10% do número de estudantes de todo o ensino superior em nosso país. Portanto, a nossa missão é grandiosa. Dar qualidade para esses números comparados com a população da China, com o número de cursos da China, população dos Estados Unidos, número de cursos dos Estados Unidos, é um desafio permanente. E os senhores são os grandes instrumentos para que esse desafio seja vencido. O presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica, a quem coube coordenar os trabalhos de análise dos cursos, completou: a qualidade das faculdades de direito se reflete na própria sociedade. Temos dito, e penso que a ocasião é propícia para repetir, que tal proceder parece ter algo a ver com o Plano Nacional de Educação, que tem a meta de colocar 10 milhões de estudantes no ensino superior brasileiro, a qualquer custo e a qualquer preço, com reflexos altamente negativos para a sociedade e a qualidade de ensino, violando, segundo o meu entendimento, frontalmente o artigo 209 da Constituição Federal, que exige o cumprimento de normas gerais da educação e avaliação de qualidade pelo poder público. Não vemos onde o novo instrumento de avaliação dos cursos de graduação em Direito pode contribuir para atender às exigências constitucionais. Muito pelo contrário, o processo avaliativo foi enfraquecido e, repito, parece recomendar e beneficiar empresários da educação com cursos caça-níqueis, esses que são descomprometidos com a qualidade e com o futuro do país. Na minha concepção, caracterizando-se um verdadeiro crime de lesa pátria. De que adiantará aumentar a estatística nacional da população com formação superior se não tivermos nos cursos sério compromisso com a qualificação para poder bem atender às altas responsabilidades e solucionar os problemas que o processo de desenvolvimento apresenta? Qual o verdadeiro papel que um curso jurídico deve ter na sociedade em constante transformação? Esta foi a 4ª edição do selo OAB Recomenda, solenidade que reuniu, além dos premiados, a diretoria da Ordem, presidentes de seccionais e ex-presidentes do Conselho Federal, entre eles Reginaldo Oscar de Castro. No discurso, ele lembrou a criação do selo em 2001 e criticou a abertura indiscriminada de cursos jurídicos pelo país. A mim, pessoalmente, emocionava profundamente assistir a este avalanche de frustração da juventude brasileira, de saírem de faculdades de direito, sobretudo, absolutamente despreparados, famílias geralmente pobres, que deixavam de se alimentar para pagar o curso de direito do filho, que viam isto, enfim, impotentes. E mesmo, acredito que sem conhecimento suficiente para saber que que tivessem sido vítimas de um verdadeiro estelionato, que era o que ocorria. As faculdades prometiam formação, não a davam, enganavam a todos, e o governo que resolveu transformar, naquele momento,
os cursos, sobretudo de direito, em moedas políticas, distribuíam como se fossem benesses políticas os cursos de direito às lideranças políticas, e que viam neles um verdadeiro poço de petróleo, e assim fui acumulando, de alguma forma, eu acho que com um peso enorme, o sentimento de que alguma reação teríamos que ter na Ordem dos Advogados, que tinha estatutariamente, isto é lei federal, sabemos todos, a obrigação de lutar pelo aperfeiçoamento do ensino jurídico. Em nome dos 89 cursos aprovados, o professor e ex-reitor da Universidade de Brasília ressaltou o pioneirismo da instituição em recomendar faculdades de direito. O pioneirismo está no fato de que não havia sistema organizativo das concessões dos cursos. E a Ordem integrou a mobilização social no sentido de criar critérios, valores, elementos para orientar este processo. Foi a OAB que inspirou a recuperação das chamadas comissões de especialistas no âmbito do MEC. E foram os seus quadros que formaram as primeiras comissões de especialistas. E foi neste processo, naquela altura articulado, que levaram a um resultado singular. Colocar como elemento da agenda de qualificação da educação jurídica 2 fundamentos. O primeiro, a exigência de critérios de credenciamento dos cursos. A segunda, a exigência de um processo de avaliação que a Constituição previa. Então, na interlocução desses fundamentos, a Ordem conseguiu vislumbrar e figurar com parâmetros que são bem fundamentados e objetivamente definidos, esse sistema que, como disse o presidente Reginaldo Oscar de Castro, com o selo, né, nós até nos descolamos daquilo que seria imperativo legal, porque nós construímos um valor que ultrapassa marcos legais e exigências funcionais. Nós criamos uma mentalidade, e essa mentalidade é mobilizada pela energia convergente de todos que se associam a essa causa comum, que é a educação jurídica de qualidade, para realmente realizar aquela função que se inscreve na nossa Constituição, de que a formação jurídica é uma função essencial necessária à realização da justiça. No fim, o presidente da OAB retomou a palavra para enfatizar o papel dos cursos jurídicos no país. O curso de Direito, ele não forma somente advogados. Ele forma advogados, forma magistrados, membros do Ministério Público, delegados, corpo burocrático ligado à área técnica do bacharelado em Direito, enfim. Apetrecha dá sentido para um poder da República, fazer funcionar a justiça, que deve ser compreendida como um valor da sociedade, tal qual são a saúde, a segurança, a educação, etc. Portanto, o nosso papel transcende da mera técnica dentro de uma sala de aula. Nós estamos formando cidadãos. Cidadãos para administrar a justiça em nosso país. E isso para nós tem um valor que transcende, que se sobrepõe, melhor dizendo, a qualquer outro valor. E é por isso que a Ordem, cada vez mais, busca a qualidade, a capacitação, e nós temos absoluta certeza que esse é o momento em que todos nós devemos comemorar. É um momento em que a Ordem diz para a sociedade que os cursos aqui presentes, e isso não significa que os demais não sejam cursos também de qualidade, mas que esses apresentam uma qualidade diferenciada e que devem, a partir desses exemplos, pautar a atitude, pautar a vontade de mudar das outras faculdades para alcançar o selo de qualidade. A OAB recomenda.
E você vai ver depois do intervalo o que pensam os estudantes de direito sobre o selo OAB Recomenda. E veja também, presidente da Ordem enaltece a importância do direito constitucional para a sociedade durante congresso realizado na sede da OAB. Como nós vimos no bloco anterior, a Ordem dos Advogados do Brasil concedeu um selo de qualidade às instituições que tiveram cursos de direito aprovados pela entidade. Mas e os universitários, o que pensam disso? É o que nós conferimos agora. É bom os estudantes saberem em que posição cada universidade, cada centro universitário está, para justamente poder escolher da melhor forma, né? Faz diferença para a gente já estar dentro. Você ser formado numa faculdade que a OAB recomenda é bem legal. Né? Para quem está se formando, eu acho bastante bom, né? Pelo menos quando ele sair, acho que já vai ter uma visão geral, né? Para os alunos que estão saindo, né? Tipo, uma boa faculdade, ganha um título desse, então os alunos estão saindo, eu acho que todo mundo vai sair ganhando. Ser reconhecido sempre faz diferença, né? Ter igual o selo da OAB é um atrativo a mais para a faculdade. Significa que o estudo é qualificado e vai dar um futuro para a gente melhor. A OAB é o reconhecimento nacional em todo o país. E pra gente é ótimo isso. Dá mais credibilidade para a instituição, dá credibilidade no meu currículo, dá mais segurança para eu fazer um curso. Eu me sinto mais preparado no mercado. A OAB dá o selo para a instituição que tem uma boa estrutura em geral. Professores, instalações, biblioteca, o acervo de livros. E estudar numa instituição como essa faz diferença? Acho que faz, no final do curso faz diferença. Eu acho que a escolha da faculdade é muito importante justamente para a nossa carreira. Você tendo uma faculdade boa, com bons professores, você se direciona melhor lá na frente. Paulo Leite para a Blitz da OAB. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil já divulgou o edital de abertura do 7º Exame de Ordem Unificado. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de maio deste ano. Conforme o edital, a prova objetiva, a primeira fase, será realizada no dia 27 de maio. Já a etapa subjetiva, ou a prova prático-profissional, será aplicada no dia 8 de julho. A Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas foi fundada em 2000 e, desde então, tem promovido diversos eventos sobre o direito público. Na sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília, foi realizado o 4º Congresso Brasileiro de Direito Constitucional da ABCD. A abertura do Congresso contou com a participação do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, do Medalha Rui Barbosa da OAB, José Afonso da Silva, do presidente da OAB do Distrito Federal, Francisco Caputo, e também do presidente da ABCD, Marcelo Figueiredo. O 4º Congresso teve como foco o debate sobre a participação popular nas instituições democratas, com o tema Democracia, Transparência Pública e Participação Popular. Durante o Congresso foram discutidos vários temas, entre eles transparência e democracia, orçamento, políticas públicas e judicialização, internacionalização do direito constitucional, transparência e controle social nas instituições democráticas, reflexões após 25 anos da Constituinte, princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, além de outras temáticas. O presidente nacional da OAB lembrou em seu discurso que são muitas as políticas públicas que o direito constitucional proporciona hoje à sociedade, para discutir, debater e contribuir. É a ele que se recorre quando se quer melhorar a saúde pública em nosso país. A ele que se recorre quando se quer, por exemplo, possibilitar que o Estado brasileiro arque com um transplante, arque com aquilo que o SUS deveria proporcionar e não proporciona. E por aí vai. São tantas políticas públicas que o direito constitucional nos proporciona discutir, debater e contribuir. Para o presidente Ofir, o direito constitucional é visto hoje como um plus, que faz com que a sociedade brasileira fique ainda mais próxima da justiça e do direito. E que nós, advogados,
cada vez mais recorramos a esse ramo do direito, porque é a partir dele e a partir daquele livrinho mágico que Ulisses Guimarães levantou, saudando o novo Estado brasileiro que se inaugurava, que nós precisamos cultuar, cultivar e aplicar no dia a dia. Por isso, presidente Marcelo Figueiredo, eventos como esse são para nós uma obrigação de cada vez mais difundir esse ramo do direito que para nós é o próprio direito em toda a sua construção e a sua concepção. E utilizar isso no dia a dia, utilizar em favor do cidadão brasileiro, que deve ser sempre a meta de todo o direito e de toda a justiça em nosso país. O direito dos contratos é uma parte do direito civil, tá, que você tem a aplicação de outro ramo do direito civil, que é o direito das obrigações. É uma das formas que você tem de aplicação das relações obrigacionais. Pelo direito dos contratos, você tem, tá, a concretização de um acordo de vontade de duas partes, tá, em relação a certo determinado objeto. Então, quando se contrata, tá, você tem uma vontade convergente de duas pessoas, tá, para estabelecer uma relação jurídica entre uma coisa. Tá? E essas relações jurídicas são as mais variadas possíveis. Por exemplo, compra e venda, locação, doação, entre uma infinidade de modalidades contratuais admitidas hoje no nosso direito. Pontos positivos do direito contratual, para quem quer trabalhar com o direito contratual, você tem, em primeiro lugar, é um ramo que está sempre em crescimento. Então existe um mercado potencial de trabalho bastante significativo. Então quem quiser se dedicar, tá, você sabe que sempre vai ter uma demanda, sempre a demanda vai ser gerada, tá, a cada dia que passa dentro da nossa sociedade. Agora, pode-se falar pontos negativos. Eu não diria que existissem pontos negativos. Porém, um contrato demanda tempo para ele ficar pronto. Tá? Às vezes você tem que fazer diversas versões, diversas reuniões para que se chegar no último texto. Então, é uma coisa que você tem que ter paciência para fazer. Tá? Muitas vezes você discute, volta a discutir, discute e fica dias, noites, tá? Uma semana discutindo um contrato. Então, quem não tiver essa paciência, evidentemente não é, tá, uma coisa que seja atrativa para ela. Quem está fazendo direito, quem gostaria de se dedicar a direito contratual, acho que tem que, em primeiro lugar, estudar direito civil como um todo, tá? Porque todos os ramos do direito civil eles podem ter relações com a teoria contratual, tá? E começar a ver os contratos, porque o direito contratual ele não é desse dia a dia dos estudantes. Tá? Nas universidades, nas faculdades de direito, não se vê o contrato físico. Tá? Então, quer dizer, ele tem que buscar, tá, aonde ele pode encontrar os contratos e ver quais são as discussões, tá, que se inserem dentro desse direito contratual. Você confere no próximo bloco. Direito comercial é tema de seminário realizado na sede da Ordem. E ainda, dirigentes da OAB recebem a visita de personalidades ilustres do Brasil e do exterior. O programa OAB Nacional volta já. Não saia daí. Dia 5 de maio estão abertas inscrições para o primeiro seminário de Direito Eletrônico e Inteligência Cibernética, que acontecerá no dia 8 de maio em São Paulo. O curso tem como objetivo debater as novas vertentes do direito face às mudanças no ambiente virtual. O evento vai contar com a participação de renomados professores e diretores da área. Informações no site www.oabsp.org.br.
Nos dias 9, 10 e 11 de maio será realizado o 3º Congresso Brasileiro de Estudos Tributários em Florianópolis, Santa Catarina. O congresso vai reunir palestrantes, mestres e doutores das maiores universidades do país. Informações no site www.ibet-sc.com.br. O Código Comercial Brasileiro foi instituído por uma lei que data de 1850. A necessidade de revisão da norma é mais do que evidente diante do cenário atual em que o país passa a ser destaque internacional na área econômica, além de possuir inúmeros projetos que movimentam grandes investimentos e atraem novos negócios. Esse foi o principal assunto discutido no primeiro Seminário Nacional de Direito Comercial, promovido pelo Ministério da Justiça com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Na abertura, o presidente da OAB afirmou que o Código Comercial não acompanhou as mudanças pelas quais o Brasil passou nos últimos anos. Ofir Cavalcante lembrou que o país tem hoje a 6ª economia do mundo e um conjunto de leis comerciais defasado. É o ciclo virtuoso que o Brasil vive hoje na sua economia. E o Código Comercial é a legislação necessária para que possamos adequar a nossa realidade ao mundo do comércio em nível mundial. Por isso é necessário que tenhamos um código novo. O código atual ele já está completamente defasado. Hoje só vigora praticamente a parte do direito marítimo e nós estamos sendo regulados pelo Código Civil. É necessário que as relações comerciais sejam reguladas por um código comercial, um código específico que trate dessa matéria. Portanto, a Ordem espera que esses congressos cada vez mais revitalizem o direito comercial, incentivem, estimulem a criação de um novo Código Comercial. Durante 2 dias, especialistas no assunto debateram o projeto do novo Código Comercial Brasileiro. O seminário foi no auditório do Conselho Federal da OAB e reuniu deputados, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e professores de Direito. Temas como processo empresarial, crise da empresa e contabilidade empresarial também foram discutidos. E nós estamos no finalzinho do programa de hoje, mas antes de encerrarmos, vamos acompanhar o registro de importantes visitas feitas ao presidente nacional da OAB. Assuntos como o fomento das sociedades de advogados e o incremento das relações entre Brasil e Espanha no campo jurídico estiveram na pauta. Confira. O embaixador da Espanha, Manuel Hermoso, e o conselheiro econômico-comercial da embaixada, José Rodrigues de Castro, foram recebidos pelo presidente da Ordem dos Advogados, Ofir Cavalcante, e pelo presidente da Comissão de Relações Internacionais, César Brito. O encontro na sede da OAB foi poucas semanas depois de o embaixador chegar ao Brasil. O grupo defendeu a segurança jurídica nas relações entre os dois países e o intercâmbio de jovens advogados brasileiros e espanhóis. O presidente da OAB recebeu na sede da entidade, em Brasília, a nova diretoria do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. Foi a primeira visita feita pelos novos presidente e vice depois da posse. Carlos Roberto Mateucci e Carlos José da Silva, o Cagé, prometeram fortalecer os escritórios. Segundo a dupla, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados vai envolver as seccionais da OAB e unificar o discurso em torno dos benefícios das sociedades. O presidente da OAB, Ofir Cavalcante, lembrou que a formação de escritórios diminui custos e agrega conhecimentos. Mesma opinião do novo presidente do Centro de Estudos. Hoje, a prática da advocacia por meio de uma sociedade de advogados é uma realidade sadia para a advocacia, na medida em que ela representa um intercâmbio inicialmente de ideias entre os sócios que a compõem, representa também um modo efetivo de discussão mais aprofundada sobre a administração e também representa uma divisão de responsabilidades. Quando nós temos sócios e vários integrantes numa mesma estrutura, nós desfrutamos de melhores condições de intercâmbio de ideias, divisão de responsabilidades, divisão de custos e assim prestar melhores serviços aos nossos clientes. O programa OAB Nacional de hoje fica por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta. Até lá e obrigado pela companhia.